Capítulo 5. Operações seletivas. Vamos a uma breve síntese deste capítulo. Neste capítulo, André e Gúbio presenciam na cidade espiritual de zona expiatória que estão visitando cenas que lembram as histórias sobre o julgamento dos mortos. A diferença é que os juízes não são anjos de Deus, mas irmãos que necessitam de compaixão. São irmãos infelizes julgando irmãos infelizes. A lei de ação e reação está presente em toda parte, mas naquela região das trevas, os juízes hipnotizam os réus, os condenam e martirizam, ao invés de sugerir renovação moral. Única via para a liberdade, firmada na paz de espírito. Vemos a descrição do processo de licantropia e ainda encontramos preciosas elucidações sobre sintonia e aura. Antes de propriamente darmos continuidade ao estudo deste capítulo, é importante que todos nós tenhamos um bom entendimento do que é licantropia. Etimologicamente, o termo licantropia vem do grego, mais especificamente licos, que significa lobo, e antropos, que quer dizer homem. Segundo Martins Peralva, na obra Estudando a Mediunidade, capítulo 35, encontramos que licantropia é o fenômeno pelo qual espíritos pervertidos no crime atuam sobre antigos comparsas, encarnados ou desencarnados, fazendo-os assumir atitudes idênticas às de certos animais. Por isso que na obra nós vemos aquela mulher tomando a postura e as atitudes de um lobo. Bom, vamos então às conclusões tiradas a partir dos relatos de André Luiz. Primeira conclusão. Para dominar e impor temor, os governantes da cidade faziam uso de rituais antigos. A preocupação era mais com a forma do que com o conteúdo. O que acabamos de dizer pode ser exemplificado por esta passagem que encontramos no capítulo. Procurei a paisagem exterior. Curiosamente, tanto quanto me era possível, e vi que funcionários rigorosamente trajados, à moda dos lictores da Roma antiga, carregando a simbólica machadinha ao ombro, avançavam, ladeados por servidores que sobraçavam grandes tochas a lhes clarearem o caminho. Penetraram o átrio em passos rítmicos, e depois deles 7 andores, sustentados por dignatários diversos daquela corte brutalizada, traziam juízes esquisitamente ataviados. Outro ponto também que nós podemos concluir neste capítulo é que os juízes eram pessoas inteligentes, que conheciam os ensinamentos de Jesus, mas os usavam de forma distorcida. E isso nós podemos ver no trecho a seguir. O julgador conhece a saciedade as leis magnéticas nas esferas inferiores e procura hipnotizar as vítimas em sentido destrutivo, não obstante usar, como vemos, a verdade contundente. Outro ponto também muito importante que nós podemos concluir neste capítulo é de que os infelizes que estão sendo julgados não se rebelam, pois sabem que erraram perante as leis de Deus. E isso é exemplificado neste trecho. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por levar-nos à corrigenda, mas também é uma brecha, através da qual o credor se insinua, cobrando pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo,
Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Pois bem, temos mais uma conclusão extraída deste capítulo, de que nas regiões da dor, muitos irmãos infelizes possuem o conhecimento intelectual. Muitas vezes, eles fazem uso de equipamentos similares aos usados pelos benfeitores, mas com objetivos bem diferentes. Bem, o que acabamos de ver pode ser exemplificado por estas palavras. Trata-se de um captador de ondas mentais. A seleção individual exigiria longas horas. As autoridades que dominam nestas regiões preferem a apreciação em grupo, o que se faz possível pelas cores e vibrações do círculo vital que nos rodeia a cada um. E vamos à última conclusão extraída deste capítulo. Deus permite que tais julgamentos ocorram por ser uma necessidade moral, tanto de quem faz o papel de juiz, quanto de quem faz o papel de réu. São irmãos que ainda não entenderam a extensão do amor de Deus. E para exemplificar melhor estas palavras, esta conclusão, vejamos o que traz o capítulo. Quem se atreveria a nomear um anjo de amor para exercer o papel de carrasco? Ao demais, como acontece na crosta planetária, cada posição, além da morte, é ocupada por aquele que a deseja e procura.